Por fim, ali o selamento. Então logo os filhos de Deus estejam selados em suas testas, aí vem então a sacudidura. Ou seja, todos esses 5 pontos já estão acontecendo. Vou mostrar aqui. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. E por que não conhecemos mais? Veja, eu admiro vocês por uma razão. Primeiro, que é um feriadão, né? Vocês estão aqui. Segundo, porque é domingo. Porque a maioria, onde é que está a maioria? Buscando seus interesses. Então Deus está observando cada atitude, cada momento que você dedica para Deus, cada momento que você vem à casa dele com um objetivo. Isso está sendo escrito, anotado num livro chamado memorial, livro de memórias. Existem 3 livros nos céus: o livro da vida, o livro de memórias e o livro das iniquidades. Hoje não dá tempo de falar sobre isso, mas tudo que nós fazemos está escrito, estão escritos ou no livro das iniquidades ou no livro de memórias, e isso vai ficar para a eternidade toda lá. Agora, o importante é que a gente apague o que está no livro das iniquidades, o livro de memórias vai permanecer para sempre, e o nosso nome seja confirmado no livro da vida. Bom, só para fazer vocês assim pensarem um pouquinho, né? Hoje é o Domingão do Faustão. Então vocês vão ver ali um veículo de comunicação que está destruindo a fé e criando um vazio dentro dos lares. O nome, vocês já sabem. Você chega numa casa para fazer uma visita, a televisão está ligada. Aí você quer conversar, não tem jeito. Você vai na casa de uma pessoa e fica lá o rádio ligado. E aí não tem disfunfiômetro de ir lá e abaixar. Às vezes a televisão está na novela, mas a mulher quer sempre dar uma olhadinha lá, e vem e te atende, e dá uma olhadinha, e não quer perder. Quer dizer, ela não quer perder a novela, quer conversar com você. Nenhuma coisa nem outra, mas é assim. Agora, o que acontece hoje com a televisão? A televisão hoje é uma super arma de Satanás. Por que ela é uma super arma de Satanás? Quando nós temos essa informação, a gente passa a se policiar. A gente passa a mentalizar aquilo que, por que eu estou ligando a televisão? Qual é o meu objetivo? É passar tempo? É ver um bom programa? O que programa eu vou ouvir e qual é o propósito disso? E quanto tempo eu vou ficar diante dela? Porque a televisão tem o que? Um poder irresistível. Ela funciona como um tóxico. A pessoa vê o primeiro programa e daí para frente não liberta mais até ficar definitivamente o que? Dominada pela televisão. Não é assim com as novelas. A pessoa fica discutindo, dia, compra a revista para ver se consegue entender o capítulo seguinte antes de acontecer. E as pessoas estão discutindo. E tem novela das 6, das 7, das 9, 10 de tarde, e já logo depois do almoço termina o jornal do meio-dia, já entra um outro programa, e depois já reprisa, e depois e cada vez mais apimentado, mais açucarado, mais colorido. O que em grande escala ensina a televisão? Mentira, moralidade, engano, espiritismo, violência, corrupção, promiscuidade sexual, traição conjugal. Até nos inocentes desenhos infantis, né? O espiritismo hoje. E aí estão os desenhos onde eles criam superpoderes. E tudo isso vem da mente de Satanás. E hoje a novela é o quê? É o carro-chefe, né? As novelas atacam o espírito, produzem os escravos do século XX que ficam inquietos aguardando o novo capítulo. E no entanto, nas melhores novelas da televisão, o personagem mais popular, o herói que as crianças e adultos admiram e sempre procuram, ai, fulana, você viu e tal. O que acontece? É sempre quem? Ou ele é assassino, ou ele é um ladrão, ou ele é um mentiroso, ou ele é um adulto imoral, ou é um corrupto, ou é um hipócrita. Sempre assim, observe. Se você um dia parar para, deixa eu ver se é verdade, qualquer capítulo, qualquer pedacinho, porque aquilo
é para atrair você. Você fica ligado, nossa, é uma trama, e agora o que vai acontecer? Com quem que ela vai ficar? Engravidou, de quem será? Do fulano ou do ciclano? E ele vai sair com qual? E agora? Fugiu, apareceu, morreu, mas agora descobriu que está vivo. Percebeu? O povo fica desesperado para saber. Besteira, ficção, gente. Satanás entrando, enchendo a mente do povo de lixo. Aí você chega lá para falar boas novas do evangelho, vai fazer, solta o cachorro atrás de você. E a televisão traz diariamente o quê? Cultos satânicos para dentro do lar. Imagina na hora das novelas, Satanás, seus anjos ali rindo. Peguei mais um. Peguei mais uma. Termina de assistir uma novela. Eu vou mostrar outras coisas. Depois eu vou ligar a novela com aquilo que eu vou mostrar lá na frente, para mim não adiantar. Nós já vamos voltar aqui. Eu vou falar agora de um. A novela, a gente pode dizer que é para as mulheres? Pode dizer que sim, tá? Não? Para o homem também? Tem muito homem assistindo novela? Nossa, não me diga. Tem muita mulher que joga bola? Tem aí um time de futebol, né? Feminino. Seleção brasileira feminina. Eu quero mostrar para vocês duas coisas, como isso é importante. E vocês já vai cair a ficha, porque eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim aqui para mostrar aonde está a ficha e a hora que ela vai cair. E vocês vão ver a hora que ela vai cair. A orientação de Deus através de sua serva sobre os esportes competitivos. Não é só futebol. Esporte competitivo. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão lá na revista Adventista de agosto de 2003, está tudo lá. Para não dizer que eu inventei o texto. Não, eu copiei da revista e pus aqui. Eu só dei uma ilustração. A ilustração é minha, mas o texto não. O texto está lá. A fonte está aqui embaixo. Revista Adventista de agosto de 2003, tá? Então tem fonte. Paixão é um esporte, o futebol, que envolve as pessoas de maneira apaixonada, quase como um vício, levando-as às torcidas organizadas, frequências de estádios, discussões sobre o melhor time. Não é o meu, é o Corinthians, é o Santos. Não, e esse foi agora lá para o Japão e agora está disputando, e o povo se envolve e tal, e discute, né? Exageros na comemoração pelas vitórias, o excesso. Eu vejo lá em Curitiba, o time ganha, o pessoal sai quebrando tudo, porque está alegre porque o time ganhou. E se perdeu, então destruição em dobro. É pedra em ônibus, além de quebrar as estações turbo e tudo mais. Observe. Depois de um clássico, que eles chamam de clássico, né? Peguem um jornal e tentem assim observar as notícias que acontecem depois desses grandes encontros. É uma paixão que facilmente leva ao quê? Ao descontrole. Não combina com o comportamento cristão. Como é que você é um cristão e se descontrola por causa de um time de futebol? Há um confronto direto. É um esporte que leva as pessoas ao enfrentamento direto. E é claro que não é o único. O basquete e outros também enfrentam a mesma realidade. Havendo esse confronto, acaba havendo mais agressão, discussão, competição, xingamento. Eu já assisti briga dentro dos nossos colégios. Combina isso com o nosso espírito cristão? Como é que esses dois irmãos vão, são da mesma, se forem da mesma classe da escola sabatina, como é que fica? Desentendimento. Entre os esportes, o futebol tem sido campeão de desentendimento dos participantes. Vemos jogadores apaixonados, gente discutindo por regras, por não concordar com a... Coitadinha da família do juiz, né? Dizem que um dos melhores lugares para conhecer o caráter de alguém é dentro de um campo de futebol. Quer ver o caráter da pessoa? Põe ele lá sentado, parece o time de preferência. Vai jogar hoje, vai lá. Isso fere a nossa postura cristã. Por que a igreja não tem mais poder? Competição ou rivalidade. Dois grupos que buscam um ser melhor que o outro. O futebol vai diretamente contra a essência da nossa mensagem.
Porque o papel do cristão não é derrotar o outro para ser melhor do que ele, mas sempre buscar o quê? O bem do próximo. Como é que eu posso ir lá e apoiar alguém que está massacrando, quer ganhar a todo custo? Sabe o que Deus diz? Este é o livro, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 246. Enquanto a juventude se adestra em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por suas almas. Olha que coisa interessante. Eu vou lá torcer para o outro, Satanás está do meu lado, pegando a minha vida e jogando lá longe. Satanás joga a partida da vida por suas almas. Que coisa impressionante isso. Que dispêndio de energia é envidado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico, ou seja, dos gentios, daquele povo que nunca foi escolhido, mas foi aceito e foi chamado. Exercícios que não beneficiam a pessoa. Eu jogo meu futebolzinho na quarta-feira porque é o dia que eu faço exercício. Não vale nada. O fundamento da educação cristã é Deus dizendo: sede sóbrios e vigilantes, não de chutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer, ficar vermelho. Vai lá num campo de futebol, se pudesse ficar gravando tudo que eles ficam gritando lá durante o jogo. Por que você não pode ir lá gravar e trazer e passar aqui para a igreja? Satanás tem estado a multiplicar seus ardis e professos cristãos de experiência o quê? Superficial. Não discernem que esses entretenimientos na verdade são banquetes de Satanás. Então ele vem na igreja, um pé está na igreja, um pé está no mundo. Ele quer a salvação, mas ele quer também o que? Diversão. Ele não quer perder, quer as duas coisas ao mesmo tempo. E a pessoa estando dividida, Jesus diz: que não é por mim, é contra mim. Não tem. Como é que você pode entrar lá na sala, no teatro, onde Satanás está com seus anjos? Você acha que o nosso anjo da guarda entra com a gente lá? Entra. Quando você vai no cinema, quando você vai no teatro, quando você vai numa balada, não, mas eu saí da igreja, hoje é sábado à noite, eu vou com os amigos da igreja, reúne 3, 4 patotinhas e vai lá tomar uma cervejinha, e é uma cervejinha sem álcool, não tem nada mais, nós vamos conversar, Senhor Deus. O anjo foi com você. Me engana que eu gosto, viu? Outra coisa, deixa eu voltar aqui, fica bom essa tela aí, está mais clara. Faça um teste. Eu vou convidar você assim, as mulheres, pode ser eu também, assista uma novela, basta lá 30 minutos. Ou você esteja assistindo um jogo de futebol, primeiro, como é que você pode se colocar como um instrumento nas mãos de Deus, estando, entre aspas, rezando no altar de Satanás? Como é que você tem a pretensão de ajudar alguém se a sua mente é receptiva para o lixo? É muito simples, não precisa nem chegar a tanto. Termina de assistir o programa, ajoelha e vai orar para dormir. A oração, vê como é que fica a oração. Pronto. Teste mais fácil, ele é mais bonzinho, hein? Ele já deu um teste mais fácil que o meu. Termina a novela, terminou, desliga a televisão, pega a lição, lê um texto da Bíblia, ajoelha e ora. Não, ora não. Tenta orar, né? Tente orar. Doutor Alexandre e a sua esposa Anne, que são os meus anfitriões nessa semana em São Paulo, estou hospedado na casa desse casal jovem, são médicos e que fazem parte também do Inove. Irmãos, eu passei por essa situação. Não dá para orar, dá vergonha. Dá vergonha.
Fala, Deus, tá bom, amanhã a gente conversa, porque hoje não dá. Olha, o testemunho, nós não combinamos nada, ele nem sabia o que eu ia falar aqui. Vamos em frente, olha o texto. Em cada época, a maioria dos professos seguidores de Cristo tem desatendido aqueles preceitos que ordenam modéstia e simplicidade na conversação, no comportamento, no vestir. Então veja que aqui o texto diz assim, a maioria, e nós lemos um outro texto que diz 9/10, 90%, aqui diz a maioria. O resultado tem sido o mesmo: abandono dos ensinos do Evangelho que conduz à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. A piedade vital cede lugar ao formalismo morto. A presença e o poder de Deus são retirados daqueles amantes dos círculos mundanos. Então, o que acontece com a pessoa? O poder de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo é retirada dessas pessoas. E ela não tem vontade de nada mais, nem de vir à igreja. Tudo é uma desculpa. A partir daí, tudo é uma desculpa. Não participa, não responde na escola sabatina, não quer fazer uma visita missionária, não. A vida acaba sendo a rotina dele assim, o que eu vou dessa igreja? Vou ficar para casa. Então nós precisamos estar alerta para detectar o pecado em todas as suas formas e evitar cometê-lo inadvertidamente, porque o diabo é o que? Sagaz. Você vai fazer uma visita, eu vou fazer uma visita, chega lá, a família está assistindo novela, aí você senta e olhão grudado na telinha, plim, plim. Pronto, você hipnotizou. É assim que tem que ser. Você pode estar ali, mas a nossa mente tem que estar. Senhor, eu vim aqui como teu servo, a tua serva, eu estou aqui por um propósito sagrado. Por favor, que o meu anjo esteja aqui ao meu lado. Pronto, acabou a oração, não precisa mais que isso. E Deus sabe que você está ali para ajudar aquela outra pessoa. Então, a partir daí você é um instrumento, e aí você vai ver a força do bem e do mal começam a se degladiar. O diabo é sagaz e ele vai tentar pegar as pessoas. E sabe o que acontece? Muitas vezes você está conversando com a pessoa e vem algo interessante na televisão, e aí você bate o olhão lá. E é o que acontece? Normalmente as pessoas, e principalmente artistas, as histórias, as novelas, né? As pessoas vivem despreocupadamente, acham que nunca terão de prestar contas pelos seus atos. Hoje o importante é você ser feliz, não importa de que maneira, por que jeito, faz o que você quer, tem que fazer o que quer. Não tem mais restrição, por isso que a sociedade não tem mais restrição nenhuma. Agora veja, eu vou contar para vocês uma história, uma visão que aconteceu com essa jovem, né? Depois se tornou mamãe e vovó, e hoje a gente conhece ela como vovó White. Eu vou falar de 2, 3 visões que ela teve, que Deus permitiu que ela tivesse, e ela antecipadamente viu a destruição de uma cidade. Então nós vamos comparar um pouquinho o que ela viu com aquilo que está acontecendo hoje. Ela teve 3 visões sobre a destruição de Oakland e São Francisco. Eu estive lá em São Francisco, estava na Golden Gate, na ponte, e nós passamos por São Francisco agora recentemente, lá em abril. Uma cidade que está dominada pelo pecado. Sodoma, se algum sodomita acordasse hoje e levantasse, ele ficava assim vermelho como esses bancos. Ruas, avenidas inteiras, tudo gay, restaurante, boate, lojas, tudo, bandeira hasteada no centro da Avenida Castro, enorme bandeira colorida, dizendo: esse é o nosso território, aqui a gente manda, faz tudo que a gente quer aqui. É uma coisa impressionante. Vamos lá, 1902, ela escreveu. Na verdade, nós não há nos livros
a data correta, só diz que foi o ano de 1902. No ano de 1902, Deus mostrou para ela em sonho, numa visão, e ela escreveu: não se calcula a impiedade de São Francisco, estão se tornando como Sodoma e Gomorra. 1902. Um ano depois, em 1903, no dia 20 de junho, ela teve outra visão, também sobre o mesmo assunto, e ela escreveu lá que as cidades cheias de transgressão, pecaminosas em extremo, serão destruídas por terremotos, incêndios e inundações. O que nós vimos nos Estados Unidos agora em Nova York? Inundação. Você acha que aquilo veio por acaso? Foi um tsunamizinho, foi uma coisinha. Você acha que por que Deus permitiu o tsunami no Japão? Porque vocês não têm ideia da impiedade daquele país, das pessoas. Deus está dizendo que estas cidades, irmãos, presta atenção, isso aqui é muito importante. Que as cidades cheias de transgressão e pecaminosa em extremo serão destruídas. São Paulo. Você pode imaginar quando Deus permitir que Satanás ponha a mão sobre essa cidade, o que vai acontecer aqui? Hein? Todo mundo será advertido de que existe um Deus que fará notória a sua autoridade como Deus. Essas cidades chegaram a um ponto sem retorno por terem alcançado o cume absoluto da imoralidade. Quando ela teve esse sonho, essa visão, ela disse assim: nossa, se isso já está acontecendo aqui, o que a gente tem que fazer? Correr e avisar as pessoas. Vamos pregar para essas pessoas. E ela reuniu pastores, reuniu leigos, pessoas. Olha, vamos lá em São Francisco, vamos pregar agora para essa gente. E ela foi junto. Quando nós temos campanhas evangelísticas, não importa o lugar, coloca a tenda, ou faz num salão, ou numa igreja, sempre algumas pessoas decidem, pela verdade. Eu estava lendo a história, e quando eu li aqui, eu fiquei: como é que é essa história? Veja, ela teve as visões, pessoas foram convidadas, e eles foram para lá, fizeram uma série de conferências, convidaram, falaram, clamaram as pessoas. Olha o que aconteceu: ninguém aceitou, nenhuma pessoa, ninguém. 2 grandes cidades, ninguém. Mas é estranho isso, por que será? Vou ler a história de novo. Aí eu voltei. Aí eu percebi o que é que vai acontecer no futuro, quando o Espírito de Deus for retirado dessa terra. Olha só, estas cidades chegaram a um ponto, de que maneira? Sem retorno. As pessoas avançaram tanto no pecado que já o Espírito Santo foi retirado. Por quê? Por terem alcançado o cume absoluto da imoralidade. Que coisa impressionante. O cume absoluto. Deus dizendo isso. Eles chegaram a tal ponto, não tem mais o que pecar. É o cume absoluto. Aí no dia 16 de abril, 3 anos depois, lembra que ela teve a primeira visão em 1902, depois em 1903 e agora 1906. Passaram 3 anos. No dia 16 de abril recebeu a visão final que detalhava a condenação. E ela escreveu: passou diante de mim uma das mais assombrosas cenas. Vi casas sacudirem-se como o vento sacode os juncos. Os edifícios, grandes e pequenos, os sítios de recreio, teatros, hotéis e palácios suntuosos eram comovidos e derribados. Muitas vidas eram destruídas, nenhuma segurança havia em parte alguma. Era como se a paciência de Deus tivesse terminado e chegado o dia do juízo.
Isso ela está escrevendo. Ela viu visão. 16 de junho de 1906. E ela coloca o seguinte: então o anjo que estava ao meu lado me disse que poucas pessoas se dão conta da maldade que reina no mundo hoje, especialmente aonde? Nas grandes cidades. E é o assunto seguinte que nós vamos tratar. Vamos em frente. Declarou que o Senhor tem fixado um tempo quando sua ira castigará aos transgressores pelo menosprezo da sua lei. Observe. Agora, olha que coisa interessante. Os prostíbulos de São Francisco, vou mudar a palavra aqui. Os motéis de São Francisco eram conhecidos nacionalmente, quer dizer, o país inteiro sabia, eram conhecidos nacionalmente pelas aberrações sexuais e experimentavam uma atividade como nunca antes. Se a ira de Deus projetava a sombra de seus juízos iminentes, a cidade envolvida pelo crime, a corrupção, o vício e a ilegalidade não percebia. Então sucedeu o inevitável. Às 5h12 da manhã, enquanto a cidade dormia, de surpresa sobreveio a destruição, no dia 18 de abril. 2 dias depois da última visão, 2 dias depois, Deus mostrou tudo para ela. Eles fizeram tudo que era possível. 2 dias depois, destruição total. Em 106 anos, é claro que o ser humano evoluiu, cresceu, está mais educado, está mais civilizado, e que isso jamais ia acontecer conosco hoje de novo. O que vocês acham? Que diz Eclesiastes 1:8: aquilo que foi, isso é o que há também de ser. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. E diz que nós não compreendemos plenamente as lições que ele ensina. Deus deu um fato para que a sua igreja mantivesse isso na mente do povo. Diz: olha, aconteceu lá com São Francisco, mas a gente não compreende. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas da calamidade de São Francisco vão repetir-se em outros lugares. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades o quê? Iníquas. Então nós temos uma obrigação, fazer tudo o que tiver possível hoje, mas temos que ir embora daqui. Temos que ir embora daqui. E vocês vão ver. As profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias e cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Deus está dizendo: vai se cumprir com toda certeza, assim como aconteceu 106 anos atrás. Que as cidades cheias de transgressão e pecaminosas em extremo serão destruídas por terremotos, incêndios e demonstrações. Estão aí, as cidades estão aí mostrando. Deus está dizendo: olha, está se cumprindo a profecia. O povo diz: não, já teve lá o Nova Orleans, o New Orleans, já aconteceu, já teve tsunami. Não é nada. Nunca é nada, porque não acontece com a gente. Aí está, cidade de Nova Orleans. Até hoje eles estão ainda tentando resolver o problema e assim. Parábolas de Jesus, página 54. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Olha que declaração, que as cidades do nosso tempo. E mais do que isso, as cidades, e agora vejam que até nas povoações rurais estão tornando-se como Sodoma e Gomorra e como o mundo nos dias de Noé. Claro, vai lá ver o Big Brother lá no interior, e aí mostra
os felizardos, entre aspas, que foram escolhidos para casa, transando, dormindo junto, etc, etc, tudo aquilo que você já viu. E a gente dá risada, né? Vamos ver hoje quem que vai para o paredão. O diabo diz assim: eu vou pegar você. E a gente ri do pecado. Aquilo que a gente devia abominar, a gente está aceitando. Que dentro da nossa casa. E aí depois você vai dormir e não ora. Aí você não intercede, você não jejua, você não quer nada. Aí chega aqui na igreja, tá aquela balbúrdia toda e quer fazer o quê, né? Fazer o quê? Olha só, a disciplina dos jovens naqueles dias era semelhante à forma em que as crianças estão sendo o quê? Educadas e disciplinadas nesta época, a saber, o que as crianças gostam? Amar a agitação, glorificar a si mesmas e seguir após a imaginação de seu perverso coração. Agora, como naquele tempo, a depravação, a crueldade, a violência e o crime são os resultados. Claro, pois a criança está em casa vendo tudo aquilo, desde pequenininho. Não tem mais nenhum tipo de cerceamento. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, que essas coisas vão diminuir até o fim da história. É isso? Se tudo vai aumentar, o que eu quero ficar fazendo aqui? O que nós queremos com essa grande cidade? Se não salvar pelo menos a nossa família. Em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal e encontra-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Vocês precisam ler a respeito do que acontece aqui em São Paulo. Não só as boates, as baladas, etc, etc, etc. Em Curitiba, quem tira os homens é as mulheres. E tem uma série de regras lá. É uma coisa impressionante o que está acontecendo hoje na sociedade, que a gente nem imagina, que a gente não frequenta. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Ora, você imagina, se Deus está dizendo assim, todas as cidades, todas, cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas tiveram. Recebeu o conhecimento da verdade, não quer seguir, você vai receber. Você conhece a verdade, não aceitou, não é problema meu, mas agora ela vai receber o quê? Como é que pode ser transtornada uma cidade? Vocês acham que todo dia a gente liga a televisão para ver o noticiário e diz assim: essa noite lá em São Bernardo do Campo mais 11, lá não sei como mais 8, mais 2 policiais, agora já não é 70, é 76, é 80, 88, já é 90, 92, não sei quantos bandido matando polícia, etc, etc. Estão todo dia na hora mesmo. Não tem nada a ver com isso. Fome, pestilências, saques, desrespeito às leis, greves, falta de comunicação, falta de água. Você consegue imaginar São Paulo sem água? Um dia, 2, 3, 4. E aí? Faz o quê? Não tem energia elétrica, igual agora lá em Nova York. Mais de uma semana não tem energia. Não tem comida. Tudo que você tinha no freezer perdeu. Tudo que tinha nas geladeiras estragou. Não tem energia, calor ou frio. Não pode tomar banho. Não tem água. Você vai para onde? Vai fazer o quê? Não, vou ficar aqui. Ficar aqui para quê? Para o anjo vir aqui, aparecer um anjo, tomar pela mão, levar aqui para o meio da mata do colégio e dizer: não, vem cá que aqui tem comida para você, tem maná. Gente, nós estamos completamente longe do plano original de Deus. Se faltar energia, só um blackout.
Não funciona semáforo, não tem mais abastecimento, não tem mais informática, a automação dos bancos não existe, centros cirúrgicos, as máquinas, refrigeração. Isso só para a gente começar a brincar com a nossa mente. Quando ela diz que as cenas que eu decido desenrolar neste mundo não são nem sequer sonhadas, significa que todos nós juntos, se escrevêssemos o que vai acontecer, ela falou: nem de perto vocês estão do que vai ser. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. E aí a gente já leu esse texto, dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade é, ou é? Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. O que vai acontecer em todo lugar, toda cidade? Morte. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que as nossas cidades sejam advertidas. Sempre que Deus traz o juízo iminente, Ele dá também uma advertência. Ele sempre avisa antes: olha, cuidado, vai acontecer. O que Noé fez? Deus deu através de Noé uma mensagem: os que ouvirem a advertência serão salvos. Mas um monte de gente, a maioria não quer saber ali. A Associação Brasileira de Naturismo. O que Deus diz? Estão-se os ímpios o quê? Ajuntando em molhos, prontos para serem. Agora você escolhe de que lado você quer ficar. É simples assim. Não tem muita conversa. Agora observe. Mas olha só. Terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. Bom, até aí Deus está mostrando para ela o que acontece no mundo. Terrível quadro da imoralidade. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Tá. Como é que as pessoas estão diante disso tudo? Parecem o quê? Insensibilizados. O povo parece insensibilizado. A superabundante iniquidade não está confinada meramente ao incrédulo e escarnecedor. Oxalá fosse este o caso, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são o quê? Culpados. Muitos homens e mulheres. Mesmo alguns, agora eu vou acrescentar aqui, não está no texto, que estão dentro da igreja, que continuam na igreja, que professam estar esperando o seu aparecimento, a volta de Jesus, não estão melhor preparados para este evento que o próprio Satanás. E quantos são estes? 90%. Ela disse: é aquela classe que não está preocupada. O que tem? Não se estão purificando de toda a poluição. Então a incredulidade, o mundanismo, falta de consagração, a contenda entre o professo e o povo do Senhor, que nos tem conservado neste mundo de pecado por tantos anos. Aí cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, convém demorar-se sobre esse pensamento, etc. E assim são alguns conselhos do livro Desejado de Todas as Nações. Assombrosas cenas estão se desdobrando diante de nós, e Satanás irá até o limite do seu poder de atormentar, tentar e desencaminhar o povo de Deus.